Senhoras e senhores deputados, aproveito para cumprimentar a CNA, nas pessoas da Adélia Vilas Boas, do Pedro Santos, Daniel Serralheiro e Vitório Herdeiro, que é a delegação que hoje se faz aqui acompanhar neste pedido de audiência que nos foi dirigido. Portanto, sejam muito bem-vindos a esta primeira audiência nesta legislatura, à Comissão de Agricultura e Pescas e, portanto, conhecendo desde já a nossa grelha e a forma como estas audiências se realizam e decorrem, têm 10 minutos para uma intervenção inicial, depois seguir-se-á uma ronda por todos os grupos parlamentares, finda essa primeira ronda dos grupos parlamentares, iniciar-se-á um período de respostas de 10 minutos e depois decorrerá uma segunda ronda dos grupos parlamentares, dispondo cada senhor deputado que se inscreva 2 minutos e o tempo correspondente de resposta por parte da CNA, neste caso. Portanto, faz favor, tenha a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os senhores deputados e senhoras deputadas. É a primeira vez que aqui estamos e desejar as maiores felicidades dos trabalhos desta Comissão nesta legislatura. Antes de mais começar por me apresentar, o meu nome é Pedro Santos, eu faço parte da direção da Confederação Nacional da Agricultura. Está comigo também o Daniel Serralheiro, que também faz parte da Conselho Nacional da Confederação Nacional da Agricultura e da BALADI, que é da Federação dos Baldios, o Vitório Herdeiro, da Avadoriense e também do Conselho Nacional da CNA, e a Adélia Vilas Boas, da Direção da Confederação Nacional da Agricultura e também da MARP, que é do Movimento das Mulheres Agricultoras. Eu vou tentar ser muito rápido, mas dávamos uma volta aqui se me permitir, Sra. Presidente, durante esses 10 minutos, tentar aqui abordar... Lhe peço, quando mudarem o interveniente, que sinalizem o nome por uma questão de gravação áudio e de registro para a nossa Comissão. Pronto, o pedido é um pedido genérico, até para a apresentação das principais preocupações que neste momento a CNA tem, os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar, que são essencialmente os nossos associados. Eu começava pela primeira questão, que assola a todos, sejam eles pequenos, grandes ou médios, que é a questão do rendimento. Esse continua a ser a grande questão dos agricultores, o rendimento que eles conseguem obter ao final da campanha, ou seja, feitas as contas, quanto é que lhe fica, de facto, para poder sobreviver. E aí as coisas continuam bastante complicadas, seja ele por via daquilo que são os preços, ou seja, aquilo que é o valor que lhes é pago pelos seus produtos, seja por via de depois uma suposta compensação que deveria existir pelas ajudas que existem a nível da política agrícola comum, ou mesmo até por via de ajudas nacionais, como tivemos bem presente o ano passado, algumas delas ainda para ser pagas no final de junho. Do ponto de vista dos preços e dos rendimentos, as coisas continuam bastante complicadas. Aliás, o que nós assistimos foi, de facto, a escalada inflacionista que tivemos também nos produtos de tudo aquilo que nós precisávamos para produzir, abrandou, é um facto. Mas também, depois, os preços ao agricultor que tiveram uma ligeira recuperação em meados do ano passado, muitos deles já estão em baixa outra vez, ou seja, a vida nesse sentido continua muito, mas muito complicada. Todos nós conseguimos acompanhar isso, quer por contactos com os agricultores, quer até através do próprio Observatório dos Mercados, ou o vulgo CIMA, que ainda assim é que nos vai dando algum retrato daquilo que se passa a nível das várias fileiras, e há uma verdade que é inegável. Grande parte do valor gerado em toda a fileira agroalimentar, ou das várias fileiras do agroalimentar, grande parte desse valor gerado não fica nos agricultores, e aquilo que nós estamos a falar nos estudos que apontam para 20% a 25%, e é com esses 20% a 25% que os agricultores têm que pagar todas as despesas que têm que ter para produzir os alimentos e daí tirar o rendimento. Essa situação continua, de facto, a ser o principal problema que nós achamos que deve ser
avaliado e com medidas concretas para o ultrapassar, nomeadamente, por exemplo, a nível do mercado, com a introdução de uma verdadeira lei que proíba a venda com prejuízo, como existe aqui em Espanha, ao longo de toda a fileira. Se é uma medida concreta, não vai contra os tratados, porque se fosse contra os tratados da União Europeia, ela não se podia aplicar em Espanha. Aqui em Portugal pode ser feito exatamente da mesma forma. No campo das ajudas, que é outra questão que também tem muito a ver com a questão do rendimento, e eu já lá vou com quase 5 minutos, tenho mesmo que me despachar, temos a questão da política agrícola comum, que é bastante importante. Temos o ano que se passou, ou melhor, temos a situação que se passou o ano passado, um ano horrível, a todos os níveis, a nível da organização, da apresentação de candidaturas, de todo o processo burocrático, uma coisa completamente... Aliás, nós... Se me permitem, em 2007, quando houve uma grande alteração em termos do processo de digitalização das candidaturas, nós pensávamos sempre, bem, pior que 2007 não há de ser. Nós, o ano passado, conseguimos, de facto, fazer muito pior que foi esse ano, com as candidaturas estenderem-se até à data que foi, em mês de agosto ainda andávamos a fazer candidaturas e com todos os problemas que depois deu, ainda há agricultores à espera para receber apoios que já deviam ter sido pagos há muitos, e isso é um problema gravíssimo em termos de tesouraria, porque os agricultores depois também não conseguem fazer face com os seus compromissos. Agora, esse passou a ser um novo marco. Como é que nós, sempre que quisermos ver como é que as coisas não devem ser feitas, vamos a 2023 para fazer como deve ser. Mas as coisas, de facto, este ano continuam também nesse sentido bastante complicadas. Do ponto de vista financeiro, todos os problemas que existiam em 2023 estão lá. Nós vamos ter outra vez problemas na agricultura biológica, vamos ter outra vez problemas na produção integrada, vamos ter problemas outra vez tudo aquilo que existia em 2023, existe em 2024, agora com esta questão da simplificação, mas a simplificação tem a ver apenas com regras que são bem-vindas, mas que não vão à questão principal, que é a nível da parte financeira, e que, mais uma vez, vão precisar do Orçamento Nacional, se é que não queremos penalizar os agricultores. E depois há outras regras que já lá estão e que acabam por penalizar muito, por exemplo, os pequenos e médios agricultores, quando vemos que o regime da pequena e média agricultura foi dos maiores cortes que teve na política agrícola comum. Essa aí nem tem nenhuma, não há volta a dar, e uma questão mas muito complicada, que é aquilo que se está a passar nos baldios, com uma revisão regular que foi feita também o ano passado, que retirou cerca de metade da área, ou da elegibilidade da área destes territórios. Estamos a falar principalmente a norte do país, mas mais até circunscrita a norte do Douro. São milhares e milhares de agricultores que estão em causa, é o rendimento de milhares de agricultores que estão em causa. Nós estimamos que o impacto possa de ser de, no mínimo, 25 milhões de euros, que deixa de entrar todos os anos neste território. É raças autóctones, é uma série de medidas que é toda uma economia de uma região que está posta em causa porque se continua a aplicar uma dupla penalização. Uma penalização porque nestas áreas só conta metade daquilo que é da elegibilidade para efeito das ajudas, e depois, para além disso, com a revisão que foi feita em que se foi retirado todas as áreas que podiam não ser elegíveis, está-se a penalizar 2 vezes estes agricultores. Isto não está resolvido, são 62 mil hectares que estão para se candidatar, há coisa de uma semana, estavam 4.062 mil hectares por candidatar, e se nada for feito são 25 milhões de euros, mas eu já alonguei muito, passava aqui agora a Adélia, se calhar, para falar noutro assunto, para conseguirmos dar a volta a tudo que trazemos. Muito boa tarde, cumprimentar todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Adélia Vilas Boas, para o registro. Eu venho acrescentar outro problema que é muito grave e que se soma à perda de rendimento das explorações agrícolas familiares e que tarda em ter resolução, que tem a ver com os prejuízos causados às explorações agrícolas por animais selvagens, particularmente pelos javalis,
esperamos muito tempo pela realização do estudo e pelos seus dados, mas ele agora foi tornado público há cerca de um ano, está atestada a sobrepopulação, estão identificados os problemas causados e os prejuízos. No entanto, carece a definição de medidas concretas para resolver os problemas, tanto da sobrepopulação, como os riscos sanitários que estes animais comportam, nomeadamente da peste suína africana. Ainda esta semana, ou ontem, ou um dia destes, veio um novo alerta da DGAF com o aumento de casos na Europa e, portanto, esse risco é cada vez maior e, portanto, faltam as medidas concretas, planos concretos de ação para resolver este problema e falta, sobretudo, o pagamento das indenizações aos agricultores, porque as explorações agrícolas familiares, muitas delas têm sido forçadas a abandonar, nós dizemos sempre o abandono forçado, porque os agricultores não querem deixar de produzir, não querem deixar as suas terras, mas os prejuízos são tão elevados e que é incomportável continuar a trabalhar e os agricultores trabalharem para pagar a alimentação destes animais. A CNA apresentou uma petição na Assembleia da República em 2021, com propostas concretas, nomeadamente que o Governo assuma, porque isto aqui há um jogo do empurra de quem é a responsabilidade ou nas alegações de não haver forma de pagamento das indenizações aos agricultores, e uma dessas reclamações tem a ver com a garantia da atribuição das indenizações de forma expedita, célere, garantidas pelo Governo aos agricultores, para que eles não fiquem com este prejuízo. Também o controlo da densidade e capacidade reprodutiva e o controlo sanitário também destes animais. E depois também, sendo necessário, as alterações legislativas que visem a responsabilização de quem deva pagar estas indenizações. Sobre esta matéria, também gostaríamos de sinalizar, manifestar estranheza e também contestar que vai ser realizada uma reunião pelo ICNF, para o qual foram convidadas várias organizações. Estranhamos que a CNA não o tenha sido, e quem perde é a agricultura familiar. Mais uma vez está aposta de parte desta discussão, quando a CNA tem sido uma voz muito ativa. Ok. Peço imensa desculpa. Eu peço desculpa porque não deixei os meus colegas, sobretudo. Desculpa. Estava só a tentar dizer-lhe que tinha mesmo que terminar, como vê, aliás, com grande benevolência por parte da mesa, e passava de imediato, e depois terão a oportunidade de responder na parte das respostas, após a intervenção dos senhores deputados dos grupos parlamentares. Passava de imediato ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Amílcar Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os seus deputados, bem como também os convidados aqui hoje presentes. Sejam bem-vindos. Dar conta, Sr. Presidente, que o tempo de 6 minutos será repartido também com o Vice-Governador, está bem? Todos nós sabemos das dificuldades sentidas no setor rural, no setor agrícola, de facto, e quem vive no interior ainda tem esse sentimento muito mais próximo, e quem de facto também vive da agricultura, e sabemos de facto das questões que aqui trouxeram, no caso concreto, quanto ao problema da produção, em que os custos hoje são elevados e que de facto hoje ganham todos menos o agricultor, aquele que trabalha e que está inerente a diversos desafios, nomeadamente falta de mão de obra, depois os preços elevados para de facto poder apresentar alguma rentabilidade. Portanto, dar-vos conta que há vontade política para resolver o problema do esmagamento dos preços na produção, e aquilo que o Partido Social Democrata defende é, de facto, um equilíbrio, uma justa distribuição do rendimento entre a produção, entre a distribuição e a comercialização. Estamos a estudar nesse contexto, por forma com que, de facto, o setor agrícola seja promissor e que, acima de tudo, não haja abandono à terra. Relativamente à questão que aqui também deram conta dos baldios, quero relembrar que uma resolução do anterior Governo, que foi ela que atribuiu financiamento a 2 confederações para a constituição dos novos agrupamentos de baldios. Portanto, vamos, de facto, acompanhar toda essa situação, sabendo, de facto, que há muito território ainda por definir e, portanto, queremos, de facto, ver o que conseguimos alcançar.
relativamente à questão dos prejuízos causados nas culturas, florestas, explorações pecuárias e mesmo em sistemas de regas provocados por animais selvagens, sobretudo pelo javali e veado, dar-vos conta que o nosso propósito é um trabalho de sensibilização com as seguradoras, no sentido de podermos dialogar, criarmos, no fundo, um certo fundo para que os clubes de caça e pesca possam, de facto, contribuir para a respectiva indemnização, sobretudo ao nível de acidentes que possam ocasionar e que, neste momento, quem responde é tão somente o proprietário do veículo. O nosso propósito é controlar as populações de animais selvagens e, de facto, fazer com que possamos proceder ao abate dos mesmos em matadouros e que possamos valorizar portanto, essa carne do javali, nomeadamente o javali. Portanto, o nosso propósito, conforme disse, é de facto haver um processo de fiscalização, de maior fiscalização e controle por parte das populações de animais selvagens. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalo Valente. Muito obrigado, Sra. Presidente, caros dirigentes da CNA. Como sabem, a agricultura é uma atividade económica com função primordial de satisfazer as necessidades básicas da população. Os agricultores e empresários agrícolas devem ser, por um lado, reconhecidos pela importância desta atividade e também devem oferir os rendimentos de acordo com os investimentos e com o trabalho realizado. Não devemos ter receio de assumir que a agricultura deve ser uma atividade mais lucrativa, moderna e sustentável, em jeito de informação. Atualmente a idade média dos agricultores é de 64 anos, apenas 4% dos agricultores têm menos de 40 anos e, assim sendo, é difícil de atrair novos agricultores para que possamos renovar todo este setor. Obviamente que os rendimentos irão possibilitar um desenvolvimento do território e contribuir para a coesão territorial. No caso da agricultura familiar, é também um player necessário e fundamental no setor, sobretudo ao nível do fornecimento de cadeias locais e na satisfação das necessidades destas comunidades a nível local. Da parte do PSD, estamos conscientes deste papel de relevo e pretendemos fomentar as condições que permitam que a agricultura familiar e a agricultura moderna possam ser complementares no nosso território. O nosso país é pequeno, é muito plural e diferenciado, até ao nível da própria vocação das explorações, a nível social, a nível cultural, e só com uma simbiose entre a agricultura familiar e a agricultura moderna podemos conseguir ter um setor mais pujante, mais robusto e mais capacitado para ir ao encontro daquilo que deve ser o objetivo comum: satisfazer as necessidades básicas da população, obter retorno económico e, acima de tudo, também, e não é menos importante, contribuir para a coesão territorial. Neste sentido, a revisão do PEPAC inclui esta visão e tomamos nota das preocupações aqui demonstradas pela Confederação Nacional da Agricultura. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Nelson Brito. Sra. Presidente, que irei depois dividir com a deputada Isabela Ferreira também. Bem, as minhas primeiras palavras que são, sobretudo, para o Pedro Santos, Daniel Serralheiro, a Amélia Vilas Boas e o Vítor Herdeiro, no sentido de vos colocar ou parabenizar aquilo que é o trabalho da CNA e do associativismo em geral à volta do setor agrícola. É importante que os tempos que nos convidam para desalinhar, haver, obviamente, esse alinhamento que é o associativismo. O associativismo, de uma forma geral e no setor agrícola, tem feito um caminho que nos parece muito importante e, no caso da CNA, diria eu que reveste-se de uma importância redobrada, porque estamos a falar, obviamente, dos pequenos produtores e dos pequenos agricultores e essa é, claramente,
também um sinónimo de que é com o agrupamento, permitam-me assim, é com aquilo que é o associativismo que ganharão, obviamente, uma maior expressão, não só naquilo que é a representação do setor agrícola e do setor agrícola que mais dificuldade certamente tem devido àquilo que é a sua escala, mas por outro lado também para aquilo que é hoje os desafios que a agricultura tem por a frente e que um pequeno agricultor, um pequeno explorador terá sempre uma tarefa muito mais difícil naquilo que é hoje também a burocracia que, de alguma forma, enfrenta em termos daquilo que são as suas candidaturas e o cumprimento, obviamente, das regras legais. E por isso queria deixar esse papel, de parabenizar esse papel da CNA junto daqueles que são os pequenos agricultores, tornando de certeza, no fim do dia, mais forte aquilo que é o vosso trabalho no conjunto e por isso deixar essa primeira palavra. E a pequena agricultura e a agricultura, de alguma forma, ou aquilo que é hoje os desafios que podem e têm por a frente, nós percebemos que hoje existe, do ponto de vista da pequena agricultura, que está muito, diria eu, centrada naquilo que é o interior do país, de norte a sul do país. Eu que sou de uma região que tem um pouco de todos os modelos agrícolas, o Baixo Alentejo, não deixa de ter também, e ainda bem, precisamente também ainda uma visão de pequena agricultura e uma subsistência da pequena agricultura no território. E isso é bom. É bom porque quem é do interior percebe que só os pequenos agricultores teimam, deixem-me utilizar esta palavra, teimam em fazer aquilo que é a verdadeira coesão territorial. A coesão territorial mais forte que existe no nosso território, norte a sul do país, é precisamente mulheres e homens que continuam a teimar em estar, em estar naquilo que é a ruralidade, naquilo que é, obviamente, o interior do país, naquilo que é, obviamente, a sua atividade ou a sua dedicação à atividade agrícola. Isso numa altura em que temos desafios como as alterações climáticas, como a água, como as regras ambientais, como uma PAC que tem que alterar, como um mercado que teima em não cativar aquilo que, deixem-me associar esse sinónimo, que normalmente está tão colocado perto de vocês, que é produzem o tradicional. E nós, os consumidores que tanto gostamos do tradicional, que tantas vezes invocamos que o tradicional é que é bom, mas depois esquecemos que por detrás do aparecimento ou da continuidade desses produtos tradicionais estão estes rostos, estão estes homens e estas mulheres que teimam em continuar, permitam-me a redundância, teimam em continuar num território que muitas das vezes o que lhe oferece é a desistência e é, obviamente, abandonarem aquilo que é a atividade também do ponto de vista da sua sustentabilidade em termos económicos. E por isso, acho que esses são desafios que temos por a frente, não só o país, mas uma Europa que tem que perceber que há uma agricultura que tem uma marca não só em Portugal, mas diria eu também na própria Europa, porque há mais pequenos agricultores que não são os portugueses no espaço europeu e que temos que perceber de uma vez por todas se os queremos e se queremos que vocês continuem ou se os queremos convidar definitivamente a dedicar-se a outra vida. Esse é o que nós achamos o maior desafio, não obstante daquilo que depois teremos que, de alguma forma, acompanhar, aqueles que foram os desafios, pelo menos que uma parte das intervenções fizeram, quer a questão dos baldios e a questão também dos animais selvagens, que de alguma forma colocam isso a uma verdadeira chaga para muitas das explorações de norte a sul do país e é uma realidade que temos que acompanhar, ainda que façamos esse equilíbrio com a sensibilidade do momento português. E eu penso que ainda tenho tempo, passo à minha colega. Obrigada, Sr. Deputado. Agora tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Ferreira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras deputadas e cumprimento a CNA por ter vindo aqui expor estas preocupações. E eu começava efetivamente pela importância das empresas mais familiares e das empresas agrícolas no interior do país. Mas deparamos-nos com uma realidade que é a seguinte: o setor agroalimentar é predominante nestes territórios. O número de empresas deste setor é largamente maioritário. No entanto, essa quantidade não se reflete no volume de negócios dos respectivos territórios, ou seja, não é este o setor que contribui mais para esse volume de negócios. E, portanto, nós precisamos mesmo de transformar a quantidade em qualidade. E para isso é preciso ter noção dos grandes desafios que o setor hoje em dia atravessa e enfrenta e que eu resumiria como 3 e que vão de encontro também essencialmente aos 2 primeiros pontos que vocês abordaram. Um deles é o compromisso entre a sustentabilidade ambiental e a pressão produtiva que nós naturalmente também colocamos a nível do solo. A segunda tem a ver com o compromisso entre as cadeias curtas de distribuição e a internacionalização,
porque nós queremos que estas empresas familiares de facto assegurem e nos garantam até mesmo a nossa autonomia do ponto de vista alimentar, que ficou tão evidente na sequência da pandemia e agora da guerra, mas precisamos, para transformar esta quantidade em qualidade, de internacionalizar também os produtos e os processos destas empresas. E, finalmente, o compromisso entre aquilo que é a realidade da maior parte do mundo, que é a falta de alimentos, e é uma questão mesmo de falta de disponibilidade alimentar, e ao mesmo tempo aquilo que temos no nosso país, no continente europeu, que é a aposta em nichos, alimentos de nicho, os alimentos funcionais, os superalimentos, etc. Bom, por isso mesmo, eu considero que no interior do país estas empresas têm de facto uma oportunidade enorme, porque o setor agroalimentar é comum, nomeadamente a toda a fronteira, mas precisa de apostar nestas 3 dimensões que eu falava para ter impacto no volume de negócios e que se traduz necessariamente no aumento do rendimento que vocês expuseram aqui como sendo baixo, e naturalmente que esse maior rendimento fica maior quanto mais estamos no final da cadeia, até porque depois envolve processos de transformação de produtos e de valorização dos produtos. Só mesmo para terminar, Sra. Presidente, relativamente à PAC e aos fundos, era muito importante também começarmos a apostar mais em incentivos, menos em subsídios, diminuir a burocracia claramente, mas sobretudo prevenir aquilo que vai acontecer e que vocês já alertaram relativamente à agricultura biológica e à produção integrada, que é um bom sinal, é sinal que os nossos agricultores estão a aderir a estas práticas. Sra. Deputada, tem mesmo que terminar. Mas que precisam de ser prevenidos, nomeadamente com o Orçamento de Estado, e deve ser trabalhado o quanto antes. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Antes de continuar, eu queria fazer um pedido aos senhores e senhoras deputadas. Houve variedíssimas vezes durante estas intervenções em que foi usada, ao contrário daquilo que foi aprovado em Conferência de Líderes, a expressão vocês. E eu peço que tenham cuidado de linguagem aos senhores ou às senhoras, porque essa é a linguagem que foi aprovada por todos e consensualizada, que dignifica esta Assembleia. E o vocês são expressões a evitar. E peço que tenham o cuidado de evitar essas expressões durante as audições destes trabalhos, à semelhança do que já veio acordado em Conferência de Líderes, pela dignificação desta Casa. Eu sei que é apenas um descuido e provavelmente muito fruto do início dos trabalhos, mas peço mesmo que todos tenhamos esse rigor e esse cuidado nas nossas intervenções. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Vice-Presidente da Comissão, João Graça. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, caríssimos representantes da CNA. É com grande prazer e orgulho que vos recebemos nesta Casa da Democracia, porque é aqui que vocês realmente trazem os vossos problemas e é aqui em conjunto que nós vamos tentar ajudar da melhor forma possível. A dar aqui uma vista na vossa história, dar os parabéns pelos 46 anos, já são muitos anos de atividade. Deixava logo uma primeira pergunta, que eu reparo que a representação é mais a norte, pergunto qual é o peso que também tem o Algarve e o Alentejo junto da Confederação. Gostava de ler uma frase que ia numa tarja dos agricultores, numa manifestação em que dizia: agricultores estão a ser explorados e arruinados. Exigimos escoamento e preços justos para os nossos produtos, combate à especulação com os preços dos fatores de produção. Dizer com isto que realmente é muito preocupante. E também a juntar muito o vosso lema, que terminam dizendo em defesa dos sagrados direitos dos nossos agricultores, em defesa de uma política agrícola patriótica. Ver a importância também que vocês dão aos serviços que prestam, ou seja, é muito importante realmente, e porque eu no Algarve tenho reunido com muitas associações, e é uma das coisas que os preocupam, às vezes estão abandonados. Nós sabemos que há pessoas com mais capacidade, menos capacidades, em pedir os apoios, e as associações têm sido determinantes na ajuda desses apoios. Também ressalvar, na atividade que vocês têm programada para o próximo dia 15 de junho, de um balanço, portanto, de um seminário, do balanço do primeiro ano da aplicação do Plano Estratégico Nacional do PAC Pré-PAC. Dizer que no caderno que vocês lá têm apresentado, as 8 medidas realmente são preocupantes. E começando pelo que referiu dos preços justos à produção, realmente é uma coisa muito má, muito triste, ver que
um agricultor, e também juntando pescadores, já dado que esta comissão assim ambos engloba, as pessoas são trabalhos muito duros. E realmente, se nós repararmos em toda a cadeia de um produto, é o agricultor e é o pescador que menos lucros tem. E, portanto, isso também nos deixa de veras preocupados. Dizer também que há coisas que não se compreende. O IVA dos equipamentos agrícolas é de 13%. O IVA das peças de manutenção é de 23%. Portanto, isto também traz custos muito elevados ao produtor, à produção e ao dia-a-dia de que estas pessoas e as dificuldades que encontram. Tenho também aqui uma notícia que gostava de ressalvar, que saiu agora no dia 1, em que o Sr. Ministro Adjunto da Coesão Territorial quer tirar competências às CCDRs. Portanto, ou seja, recusa de tirar, peço desculpa. O Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manel Castro Almeida, não aceita reverter o processo da extinção dos direitos regionais, como foi equacionado pelos Ministros da Agricultura e da Cultura. Portanto, temos aqui algum contrassenso. Dizer-vos que isto, e mais uma queixa que recebi no Algarve, foi exatamente isto, eles sentem-se cada vez mais longe do poder de decisão, ou seja, é um ato de isolar e não de abrir as portas ao povo. Ao colocar os serviços das direções regionais na alçada da CCDR, não é descentralização de serviços, mas, pelo contrário, colocados cada vez mais na alçada ou esfera do Estado. Ora, vejamos, se não houvesse associativismo, quem faria os serviços das entidades públicas? A questão é, efetivamente, saber até que ponto, tal como foi dito no Algarve, que o poder de decisão está cada vez mais longe e menos acessível. Que futuro para a nossa agricultura? Que mudanças poderão advir das eleições europeias, bem como o fim ou continuidade da guerra da Ucrânia? Para terminar, dizer que o Chega, quer no seu programa, e aqui as notas que iremos tirar, realmente acompanha todos os problemas e estaremos à vossa disposição para poder ajudar. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra à Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, Srs. Deputados e Srs. Deputados. E boa tarde em particular, e cumprimento em particular a CNA e a sua presença aqui e o tempo para reunir aqui connosco. Permitam começar com uma nota mais pessoal. Eu tenho um especial carinho pela pequena agricultura, porque se há coisa que gosto de fazer é ir com os meus 2 filhos às lavradeiras nossas vizinhas, colher grelos e penca diretamente da terra. São lavradeiras agricultoras que vivem daquilo, portanto não têm outro sustento, têm uma parca reforma e portanto, ou é aquilo que produzem, ou então, no final do mês, não têm como viver. E, portanto, apreciamos isso e aprecio isso em particular e os mercados locais, gosto muito de ir aos mercados locais, à produção local, creio que são um pilar muito importante da agricultura. Nós escutamos atentamente a vossa intervenção, acompanhamos muitos pontos, nós, Iniciativa Liberal, acompanhamos muitos pontos que referiram, em particular a preocupação com o aumento dos fatores de produção, com o preço dos fatores de produção, alguns dos quais, enfim, de facto é resultado da inflação, outros foram auto-infligidos, nomeadamente a questão dos adubos e dos fertilizantes. Perdoem-me a expressão coloquial, mas fomos mais papistas que o Papa, no sentido em que tentamos restringir demasiadamente e excluímos tanto fitoquímicos como adubos e fertilizantes que são perfeitamente seguros, são usados em muitos outros países e isso naturalmente depois representa um custo adicional para os agricultores. Isto naturalmente garantindo sempre a preocupação ambiental que a temos e teremos sempre. Depois também acompanhamos naturalmente a demora com os pagamentos, é de facto inaceitável, levanta problemas de tesouraria a pequenos agricultores, enfim, não sendo grandes empresas, têm naturalmente mais dificuldades e, portanto, parece-nos que, sem dúvida alguma, isso deve ser uma prioridade, garantir que os pagamentos são realizados a tempo e horas e, em paralelo, também é a nossa posição que tem de haver aqui uma alteração do PAC, mais focado na modernização da agricultura do que propriamente nos subsídios à exploração. Acompanhamos também a preocupação com os animais errantes, sobretudo a questão dos javalis. Aliás, nós endereçamos um requerimento ao ICNF, precisamente através da tutela, para perceber o que é que o ICNF está a fazer nesse sentido. Parece-nos que aqui os caçadores poderão ajudar, os javalis estão a destruir terrenos produtivos e isso tem um impacto também nos agricultores.
enfim, da minha parte poderei contribuir com uma chanfana de javali, mas este problema tem de ser resolvido a nível institucional e, portanto, faremos tudo nesse sentido. Finalmente, para além das preocupações que enunciaram, nós também defendemos uma desburocratização e uma simplificação dos processos. Os agricultores têm de estar na lavoura, a trabalhar as terras e não a preencher questionários e candidaturas que são intermináveis, recorrendo a computadores que muitos deles nem sequer têm por causa da idade média dos trabalhadores. E, finalmente, para terminar, permitam-me aqui a ousadia de sugerir algo, não a vocês em particular, a CNA em particular, mas aos agricultores no geral, porque eu penso que a agricultura tem de fazer um bocadinho aquilo que o setor têxtil e o setor de calçado fizeram em Portugal, que é criar uma marca, porque é na marca que está, de facto, grande parte do valor acrescentado. Eu recordo-me de visitar aqui o ICUP, na zona da Bairrada, Oliveira do Bairro, mais precisamente, e provar os ótimos kiwis que lá são produzidos naquela zona, e depois, quando nós olhamos para o preço de venda, vemos que é uma fração do preço a que são vendidos os kiwis neozelandeses da Zespri. Descontando as questões logísticas, naturalmente, eles vêm tanto da Nova Zelândia como de Itália, há aqui, de facto, um grande diferencial, e parte desse diferencial é a marca. As pessoas reconhecem a marca e isso faz diferença. E Portugal tem todas as condições para poder criar marca. Já começamos a criar marca, por exemplo, na zona do Severo de Voga, com os mirtilos. O caminho pode passar por aí, sobretudo para pequenas produções, que não conseguem ter ganhos de escala, economias de escala, e que, portanto, poderá ser aí uma forma de começar a contrariar aquilo que tem sido a tendência recente da agricultura nos últimos anos. Enfim, fica aqui a ousadia desta sugestão e agradeço uma vez mais o vosso tempo. Muito obrigado. Obrigada. Sr. Deputado, passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Meia. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu cumprimento os senhores dirigentes da CNA e, desde logo, salientar que é devida uma palavra de reconhecimento pelo trabalho da CNA, que eu conheço há bastantes anos, e o papel singular que desempenha, desde logo na defesa da pequena e média agricultura, na agricultura familiar, seja nos sistemas de montanha, seja no litoral, porque também não é só no interior do país, também no litoral há pequena e média agricultura e agricultura familiar. Eu tenho várias questões e vários temas para abordar, desde o PEPAC, a agricultura familiar justamente, à destruição, aos prejuízos causados por animais selvagens, aos baldios, etc. Mas gostava de começar por uma questão que está relativamente na ordem do dia e que tem a ver com o futuro da vinha. Olhando um pouco o que aconteceu com o setor leiteiro, com centenas e centenas de explorações a acabarem, não obstante os produtores terem feito o trabalho devido, designadamente em termos de modernização, sistemas de frio, etc., fizeram o trabalho, fizeram tudo o que lhes foi exigido, e há receios fundados de que o mesmo venha a acontecer com a vinha, com a liberalização dos direitos de plantação, mais ou menos mitigada, segundo alegam os poderes, com a limitação a 1%, à expansão de 1% da área de vinha. Ora, 1% não é a mesma coisa em Portugal ou em França. 1% de expansão da vinha em França é mais ou menos a mesma coisa que uma região demarcada do vinho em Portugal. E, portanto, coloca-se, ou não, do vosso ponto de vista, no futuro, uma série de riscos muito severos para a produção vitivinícola portuguesa, na qual os grandes produtores, sim, poderão resistir, mas os pequenos e médios produtores não resistirão. Em relação à reprogramação do PEPAC, gostaria de salientar algumas propostas que o PCP tem apresentado, designadamente em termos de uma profunda modificação da política agrícola comum. Desde logo o fim das desigualdades na distribuição dos pagamentos entre países, produtores e produções, a melhoria dos rendimentos dos pequenos e médios agricultores, colocando-se a questão do pagamento do regime da pequena agricultura. A recuperação dos mecanismos de regulação da produção e dos mercados, garantindo a cada país o direito a produzir e preços justos à produção. A promoção da segurança e da soberania alimentar em cada país, com o crescimento sustentado da produção agroalimentar nos países mais deficitários.
o respeito pelas especificidades de cada país e de cada região, apontando por isso a necessidade da regionalização da PAC. A criação da possibilidade de instalação do princípio da preferência nacional relativamente a importações de países da União Europeia ou de terceiros, com a adoção de cotas de comercialização obrigatória para as produções nacionais. Em relação à agricultura familiar, gostaria de salientar a centralidade que damos a esta medida, desde logo da necessidade de garantir apoios concretos para os titulares deste estatuto, designadamente um seguro público de colheitas, a isenção de pagamentos em feiras e mercados, um mecanismo fundamental para garantir o escoamento mais direto possível, e já aqui se falou de circuitos curtos de distribuição, concursos de pequenos investimentos dedicados, a majoração em todos os concursos públicos para os titulares deste estatuto e o acesso ao fornecimento de cantinas escolares. Senhora Presidente, suponho estar já próximo do meu fim. Eu pergunto se tiver algum contacto sobre este tema com o Governo e que respostas é que obtiveram. Deixarei outros 2 tópicos para a intervenção seguinte. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Já tinha ultrapassado o tempo. Eu entendo que devemos deixar sempre terminar a ideia, mas sendo que com esta flexibilidade e contando sempre com a responsabilidade das senhoras e dos senhores deputados, passava de imediato a palavra à CNA, que tem 10 minutos para responder. Boa tarde a todos. Sou Vítor Herdeiro, sou viticultor da região de Marcada de Douro, portanto sou dirigente associativo da AVA de Oriense, Associação dos Viticultores da Agricultura Familiar de Oriense, e dirigente da CNA, do Conselho Regional. Passados 20 anos desta região de Marcada de Douro, património mundial, onde com uma região com mais de 40 mil vitivinicultores, onde dos 40 mil vitivinicultores, 85% dos viticultores são pequenos e médios viticultores e agricultores familiares. Por esta altura, pensavam eles que poderiam estar a vender as suas uvas do vinho do Porto a 1.500 euros a pipa e o vinho consumo pelo menos a 600 euros a pipa, o vinho consumo considerado o VKPRD, e neste preciso momento vendem o vinho do Porto a 890 e 900 euros a pipa e o vinho VKPRD entre 200 e 300 euros a pipa. Ora, com os elevados custos dos fatores de produção que nos estão a exigir a fazer muitas aplicações de produtos, com estas alterações climáticas que nos fazem fazer muitas aplicações, ora, nós debatamos aqui com um grande problema que a estes preços é impossível produzir vinho na região de Marcada de Douro. A Casa de Douro, queria ir eu. A Casa de Douro é importantíssima para estes vitivinicultores, para estes 85% de vitivinicultores. É crucial que se façam eleições na Casa de Douro, que se atribua à Casa de Douro os poderes que tiveram no passado, tinham poderes de indicação dos preços e a comercialização dos excedentes, tinham o cadastro também, portanto, que fazia o ponto de equilíbrio entre a produção e o comércio. E é isso que nós temos de voltar a ter. Se queremos ter viticultores na região de Marcada de Douro, nos próximos tempos, senão não teremos com certeza absoluta. Outro problema que este ano nos vai causar, e é muito sério o que eu vou dizer aqui hoje e agora, que é há agricultores a receber cartas, já a partir de abril, que receberam cartas, a dizer que os exportadores, que agora são produtores e exportadores, como sabem, com culpa dos sucessivos governos que nunca deviam ter permitido que os exportadores fossem produtores e que os produtores fossem exportadores.
Isto nunca havia de ter acontecido. Como aconteceu, o Governo tem que descalçar aqui esta bota. E tem que a descalçar bem descalçada. Porque neste momento o que se avizinha é que os exportadores não querem ficar com vinho nenhum aos produtores, aos viticultores. Portanto, isto é muito grave. Isto pode ser o princípio de uma catástrofe social na região de Marcada de Douro. É muito sério isto que eu estou a dizer. Queria dizer aqui que os viticultores vivem no limiar da pobreza. Estes 85% dos 40 mil vitivinicultores, atenção, são 85% dos 40 mil vitivinicultores da região. Vivem no limiar da pobreza. Não é da estabilidade da pobreza, é no limiar da pobreza. E cada ano que passa é um patamar que desce para baixo do limiar da pobreza. Um patamar para baixo. Portanto, é muito importante isto aqui que eu estou a dizer. Obrigado, e passava ao meu colega Daniel. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Daniel Amorim, dirigente da CNA e também faço parte da Federação Nacional dos Baldios, fazendo parte da direção. E a minha intervenção vai aqui um bocadinho mais no sentido do setor florestal, onde vou abordar aqui algumas das nossas preocupações que já nos acompanham há bastante tempo. Vou começar por falar nesta questão mais ligada à parte do associativismo, que tem a ver com o projeto dos agrupamentos de baldios. É um projeto que foi assinado em Vila Pouca em 2019 com o Governo. Foi um projeto de sucesso, entendido pelo Ministro do Ambiente à data que tivemos números que até à data o ICNF nunca conseguiu apresentar, em termos de trabalho efetuado. O projeto foi por 3 anos, ele acabou em 2022 e agora estamos em 2024 e a continuidade dos agrupamentos e a constituição de novos agrupamentos que está prevista no orçamento do Fundo Ambiental, tanto no de 2023 como no de 2024, com verba atribuída, ainda não está a ser executado. Nós temos 10 agrupamentos de baldios que têm as equipas técnicas e administrativas com muitas dificuldades em manter este projeto. As normas técnicas para o novo agrupamento já foram assinadas em novembro e mesmo assim estamos em novembro de 2023, estamos em maio de 2024 e o projeto ainda não está em andamento, não percebemos estes atrasos sucessivos. Além desta questão dos agrupamentos, outra questão que nos preocupa bastante é a falta de capacidade que o ICNF tem demonstrado ao longo dos últimos anos. O ICNF demora imenso tempo a avaliar um plano de gestão florestal. O ICNF não cumpre aquilo que está estabelecido na lei dos baldios. O ICNF atrasa e reprova projetos que podiam trazer investimento no interior, nos baldios do interior. E o ICNF simplesmente reprova esses projetos porque nos relatórios feitos pelos seus técnicos não consideram relevante fazer essas intervenções, mas são intervenções muito necessárias. Não entendemos como é que uma medida do PDR 2020, o caso da medida 814, que é o restabelecimento do potencial produtivo, que diz respeito a intervenções para intervir nos baldios após os incêndios. Ou seja, essas intervenções são necessárias fazer nos primeiros 6 meses após a passagem do incêndio, mas este projeto fica em análise 2 anos no PDR 2020, é inadmissível uma situação destas. Depois temos a questão das DRAPs, agora passado as suas funções para as CCDRs, que fazem as vistorias dos projetos, e temos projetos com mais de 1 ano, à espera há mais de 1 ano para serem vistoriados. E a resposta que temos dos técnicos das DRAPs é pedirem-nos a nós, técnicos das associações, para escrevermos nós próprios ao Presidente da CCDR a dizer assim, a vistoria não está a ser feita porque não temos viaturas para ir a campo. Há outra coisa que nos preocupa bastante, que é a congestão que existe nos baldios CESA, termina agora em 2026.
Nós, sistematicamente, temos vindo alertando para este problema e a dizer, estamos aqui disponíveis para discutir esta nova costão que vai ter que ser aplicada a partir de 2026. Não estamos a ser ouvidos. Em 2026 acaba a costão e os próprios baldios não sabem como é que vai ser a próxima costão. Nós estamos bastante preocupados com isso. Nós queremos trabalhar com o ICNF, queremos trabalhar com o Governo para decidir a melhor costão que possa haver para os baldios a partir de 2026. O tempo está a passar, estamos a 1 ano e meio e nada está a ser feito nesse sentido. E queria finalizar aqui a minha intervenção neste momento com esta questão da simplificação dos processos. Eu tenho ouvido bastante esta frase da simplificação dos processos, mas isso não está a acontecer. Isso realmente é necessário, simplificar os processos aos agricultores, aos baldios, ao mundo rural, mas o que está a acontecer é completamente o contrário. Aquilo que se vê por parte do IFAP, nos documentos que obrigam os baldios a ter, alguns documentos que são até um bocado contra aquilo que é a privacidade de dados, estes documentos que o próprio o IFAP está a solicitar aos baldios, um caderno de recenseamentos, um plano de atividades, um orçamento, que são documentos que só dizem respeito apenas às assembleias de compartes, vão contra a privacidade de dados e o IFAP está a solicitar esses documentos para poder fazer pagamentos aos agricultores. Acontece que há baldios que não têm esses documentos, há baldios que não têm esses documentos. Documentos esses que era da obrigatoriedade do ICNF os fazer. E corremos o risco de haver aqui agricultores a ser prejudicados porque o ICNF não cumpriu com o seu papel. Muito obrigado. Obrigada. Ainda tem 20 segundos. Ainda 20 segundos. Eu posso, então, dá para pelo menos, depois eu vou responder às questões que houve, não vai haver mais uma ronda, vou ter esse tempo, mas pelo menos uma questão da simplificação. A questão é assim, das duas uma, ou se olha para uma necessidade de simplificação de todo este processo, dos processos burocráticos em termos da PAC, mas também dos processos burocráticos nacionais. A burocracia não vem só de Bruxelas. Nós, em Portugal também existe burocracia e muita, e nós conseguimos às vezes inventar e conseguimos complicar ainda mais. E esses processos de simplificação, quando pelo menos a abordagem que é tida muitas vezes em Bruxelas, é processo de simplificação na ótica da administração. E raramente são na ótica do agricultor, ou seja, isto tarda a chegar ao agricultor. E o que nós vimos agora, com o que se passou, um dos objetivos da reforma da PAC, que originou o PEPAC de agora, era a questão de simplificação dos processos. Para a administração passou a haver um satélite que controla aquilo que os agricultores fazem ao pormenor, quase um Big Brother. Para a administração, do ponto de vista da administração, essa simplificação até existiu. Do ponto de vista dos agricultores, valha-nos Deus. Quer dizer, é indicadores, é cadernos de campo, é coisas loucas, que tudo, e mais alguma coisa que tem que ser preenchido, que torna quase impensável um processo de candidaturas, e principalmente para aqueles que têm menos capacidade de ter isto, porque não têm dinheiro para pagar consultores, que são os pequenos e médios agricultores, que é a agricultura familiar. Quer dizer, estes são os maiores prejudicados neste processo todo. É claro que vai haver agora uma isenção do regime da pequena agricultura, mas há muito mais para fazer nisto. E só deixar um exemplo. Por exemplo, este ano, como é que se consegue complicar mesmo quando não é preciso? Este ano, o IFAP introduziu uma obrigação de que os agricultores, para se candidatarem às ajudas, têm todos que ter e-mail. Isto, à partida, parece uma coisa simples. Só que a grande parte dos nossos... Vou mesmo terminar. A grande parte destes pequenos e médios agricultores não têm. Nós ultrapassamos isto com um e-mail qualquer que se arranje. Mas qual é que é o problema? O veículo de transmissão da informação do Estado perante aquele agricultor passa a ser aquele e-mail. É uma própria responsabilização do Estado perante o agricultor dessa informação que vai ser passada, porque sabe que aquele e-mail nunca vai ser lido. Pronto, muito obrigado. Obrigada. Depois terá a oportunidade de responder. Temos, neste momento, várias inscrições para uma segunda ronda. Primeira, Sr. Deputado Gonçalo Valente, do PSD. Primeiro intervir, 2 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Só em jeito de resposta ao Sr. Deputado do Chega, eu queria aqui relembrar que não foi este Governo que desmembrou o Ministério. Tem vindo até a fortalecê-lo e acho que este deve ser o principal sinal. No nosso programa eleitoral, quero também relembrar que estava inscrito que iríamos proceder a uma reponderação de serviços. Não há ainda uma decisão oficial, não há uma decisão oficiosa, não há qualquer decisão. Quero relembrar que temos também 2 meses de mandato, bem sei que parece que estamos no Governo há muito mais tempo
devido ao conjunto de decisões e medidas que temos vindo a tomar, mas há apenas 2 meses que nós estamos no Governo. Esta matéria está a ser avaliada e, para não serem cometidos os erros que foram cometidos no passado, deve haver ponderação, deve haver responsabilidade para que, quando houver uma decisão, esta venha a melhorar efetivamente os serviços prestados aos agricultores. Obrigado. Obrigada. Sr. Deputado, passava de imediato a palavra à Sra. Deputada. Respondem no fim. Passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 2 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Uma breve nota relativamente às competências agora do âmbito da agricultura atribuídas às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, para dizer que não é possível pensarmos em desenvolvimento regional com a convergência de todas as regiões com a União Europeia em todos os indicadores económicos, sociais e territoriais que configuram o desenvolvimento regional, sem articular com a componente da agricultura e, nomeadamente, o desenvolvimento rural. E, por isso mesmo, isso foi o que esteve na base desta transferência de competências, para que cada região possa, de facto, desde logo articular diferentes fundos, desde os fundos estruturais, os fundos da agricultura, fundo ambiental, enfim, todos os recursos financeiros disponíveis e que devem estar ao serviço de uma estratégia de desenvolvimento da região. Não obstante, as dificuldades que apontaram, nomeadamente, em relação às visitas e às visitas de campo, poderem existir, e existem certamente, se vocês estão a reportar, tudo isso deve ser ultrapassado, melhorado, mas uma coisa é o racional da reestruturação das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regionais, outra coisa é as dificuldades da sua operacionalização, que obviamente, como todas as reestruturações de fundo, têm dificuldades de implementação que devem ser rapidamente corrigidas. Mas é absolutamente estruturante para o desenvolvimento das regiões podermos contar com a dimensão económica, a dimensão ambiental, a dimensão agrícola e a dimensão social, que é aquilo que hoje as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regionais têm. Muito obrigada. Obrigada. Sra. Deputada, passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. A Sra. Deputada Diva Ribeiro. Senhora Presidenta, Senhores Deputados, Senhores Representantes da CNA. O Chega tem no seu programa a defesa do mundo rural como um dos pontos fundamentais, pelo que gostaria de vos deixar algumas questões que gostaríamos de ver esclarecidas. Relativamente aos atrasos verificados nos pagamentos dos apoios não reembolsáveis aos projetos de investimento por parte do IFAP, gostaríamos de saber se efetivamente já estão regularizados ou se não estão, o porquê. Depois, sobre as áreas de baldios elegíveis, que já foram aqui várias vezes referidas, para o pastoreio dos animais, têm vindo a diminuir sistematicamente. Gostávamos também de saber se já houve, por parte deste Governo, alguma proposta de alguma solução no sentido de inverter a redução e que, efetivamente, se essa proposta vai ou não ao encontro das vossas expectativas. Depois, também já foi aqui referido os prejuízos causados pelos animais selvagens, nomeadamente os javalis. Sabemos que, em relação aos prejuízos causados, nomeadamente pelos lobos, as indenizações ainda não tinham sido pagas. Gostaríamos também de saber se, efetivamente, essas indenizações já foram ou não pagas. Finalmente, relativamente ao PEPAC para Portugal, no período 23-27, sabemos também que o atual Governo apresentou uma proposta no sentido de diminuir a burocracia. Foi aqui também referido pelos representantes da CNA que todos os agricultores teriam que ter um e-mail. De saber também se efetivamente a diminuição Deputada, dessa tem mesmo burocracia, que terminar, são 2 minutos rigorosos. Sim, sim.
está ou não de encontro com as expectativas da CNA. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Nesta segunda ronda temos de ser mesmo rigorosos no tempo, como devem compreender. Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Muito obrigado, Sra. Presidente. Já agora, em relação à extinção dos serviços regionais, o PCP tem uma posição muito clara antes e depois das eleições. Não está a reponderar, não precisa de reponderar nada e é manifesto que foi prejudiciais para a agricultura e agravaram ainda mais as dificuldades ou a insuficiência dos serviços de extensão rural ou florestal. Ainda em relação ao Estatuto da Agricultura Familiar, o que gostaríamos de saber, enfim, é se chegaram a conversar já com o Governo sobre esta matéria e que medidas é que consideram importantes incluir neste Estatuto. Relativamente aos prejuízos causados nas explorações agrícolas e também florestais por animais selvagens, para nós a questão está simplesmente, não é de saber quem é que é o responsável. O Estado é que tem que ser o responsável, tem de garantir aos pequenos e médios agricultores o ressarcimento imediato dos prejuízos, sem prejuízo de vir a ser ele próprio depois ressarcido. E, portanto, a pergunta que vos faço é quando os vossos associados ou a própria CNA se dirige ao ICNF para levantar questões desta natureza, que respostas é que vos têm sido dadas? Em relação aos baldios, como sabem, é um tema muito caro, historicamente caro ao PCP, e apresentamos até recentemente uma proposta de resolução no sentido de melhorar as condições dos baldios, da qual destaco os seguintes elementos. A eliminação do coeficiente de redução da elegibilidade nas áreas de baldio em todas as medidas do PEPAC, a consagração da elegibilidade das áreas de baldio para os ecorregimes e, creio que fundamental também, a isenção do IMI para os baldios. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Com rigor britânico, tenho que dizer isto. Passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Oliveira Sousa, do Grupo Parlamentar do PSD. Não sei se sou capaz de ter a pontaria do Sr. Deputado 2 minutos, Sr. Maia. Cumprimento os seus representantes da CNA, o Pedro Santos já nos conhecemos, os outros não conhecia. Sra. Presidente, Srs. Deputados, eu gostava de, quando tiver a ocasião de responder, me fazer uma breve resenha qual é que entendem ser a diferença entre a agricultura familiar e o pequeno agricultor, porque eu creio que muitas vezes estamos a falar da mesma realidade e era bom esclarecer isso um pouco. É muito sensível a questão da perda de rendimentos destes pequenos agricultores e isso, pelo menos na minha opinião, passa por reforçar a capacidade organizativa dos produtores em torno de estruturas cooperativas ou estruturas de organizações de produtores. É a única forma que têm de ganhar escala e peso negocial para poderem fazer face aos problemas que enunciaram. Não é necessário os agricultores deixarem de ser pequenos agricultores. É uma atividade perfeitamente digna e deve ser até protegida. Mas uma coisa é ser pequena, outra coisa é ser pequenino, obrigatoriamente. Pequenino nos rendimentos, pequeninos na forma de saber fazer as coisas. E para poderem crescer, para serem pequenos na dimensão, mas grandes agricultores, eles têm que se organizar. Esse trabalho tem que ser feito, é um trabalho que é compatível com o regime de economia livre, porque estar a encontrar mecanismos de evitar que a economia seja livre e passasse a ser uma economia planificada, esse tempo já passou. Sobre a questão dos e-mails, as associações de agricultores podem resolver esse problema. E para terminar, Sra. Presidente, em relação às CCDRs, partilho também da opinião do Sr. Deputado do Partido Comunista, eu acho até que posso ser mais mutilante. Eu creio que foi um desastre que o PS infligiu ao mundo rural ao ter acabado com as direções regionais de agricultura da forma como fez. Muito obrigado. Será o tempo que vai dizer Obrigada. quem Sr. é que tem Deputado, razão. também, com o mesmo rigor de tempo, agora passaria a palavra ao Sr. Deputado Miguel Arruda, do Grupo Parlamentar do Chega. Boa tarde.
depois de ouvir aqui o PCP e o PS a falarem sobre agricultura, devo vontade de rir. E se eu não me ri, porquê? Por respeito aqui à Comissão, à Sra. Presidente e pelos agricultores que estão em desespero. Então tiveram 8 anos, grande parte deles em geringonça, e sabem todos os problemas da agricultura. Mas resoluções nunca resolveram. Fica sempre a mesma coisa. A CNA fala-nos que é preciso redefinir critérios e medidas específicas quanto a... Posso falar ou não? Acho que posso. Sr. Deputado, faz favor de... Espero que pare o tempo, faz favor. Eu dou-lhe um desconto de 10 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi bem mais 10 segundos, Sr. Presidente, mas, de qualquer forma, o que é que nós verificamos? Verificamos que, no contexto que eu conheço perfeitamente bem, vem de uma zona rural dos Açores, grande parte da agricultura familiar e de subsistência são pequenos agricultores, muito pequenos agricultores, microagricultores, que usam a agricultura como modo de ter um pequeno rendimento extra às suas reformas miseráveis que têm, ou aos seus salários miseráveis que têm, a outras pessoas até por prazer lúdico de fim de semana. Vou contar aqui 2 exemplos que eu conheço assim claramente. O maior produtor de café dos Açores queixa-se que é tratado como um bandido. Porquê? Tem permanentemente à porta as meninas fiscalizadoras para fiscalizar tudo e mais alguma coisa, das papeladas de tudo e mais alguma coisa. O homem quer produzir café, não o deixam. A última das quais é porque dizem que o café dele não pode ser vendido como biológico porque não tem uma torrefação considerada biológica. Mas em Portugal é vendido café biológico vindo da Índia, sabe-se lá com torrefação. Outra questão também, agora mais histórica, a Revolução Liberal em Portugal, falta aqui o Estado Liberal, com Dom Pedro IV, que até emancipou a cidade de Angra como capital de Portugal, nas revoltas liberais, com a cultura da laranja. Na altura, os Açores produziam muita laranja. Tem que terminar, Sr. Deputado. Não se... tem muitas... verifica-se que não há laranjas no mercado. Porquê? Os agricultores queixam-se de gomose, que é uma doença que dá nos citrinos e que podia ser facilmente combatido com recursos fitofarmacêuticos. Problema, os agricultores têm Sr. uma Deputado, certa tem idade, mesmo que terminar, já ultrapassou larguissimamente o seu tempo e é um desrespeito com todos os outros grupos parlamentares nós não terminarmos de acordo com todos os outros. São muito idosos e querem ter mais acesso aos produtos fitofarmacêuticos. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Porque só assim os tempos correm bem se todos respeitarmos da mesma forma e as regras forem iguais para todas as senhoras e senhores deputados nesta sala sem tratamento de exceção, sendo que a mesa lhe descontou os 10 segundos que considerei que tinha sido interrompido. Faz favor, tem a palavra. Tivemos 7 intervenções, 2 minutos. Dispõe de um total de 14 minutos correspondentes ao tempo... Sr. Presidente, peço a palavra. Para que efeito, senhor? Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faz favor, senhora deputada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, agradecendo, obviamente, a tolerância que teve para com o grupo parlamentar do Chega, eu quero sublinhar que os serviços da Comissão têm à disposição um botão que está exatamente à sua frente para parar o tempo. Isso não foi feito, Sra. Presidente. Portanto, eu instigava a Sra. Presidente a instruir os serviços da Comissão, que eu sei que têm bons ofícios e que ajudam ao bom decorrer das nossas reuniões, para que possam utilizar esse botão para parar o botão, para parar o tempo. Porque, de facto, esse desconto de 10 segundos que a Sra. Presidente deu ficou muito aquém das interrupções que foram feitas pela bancada do Partido Socialista. Portanto, a maneira mais justa de parar a intervenção é parar o tempo. Isso não foi feito e, portanto, eu agradecia que em próximas ocasiões isso fosse feito, porque temos os meios técnicos à nossa disposição para o fazer e penso que será uma boa prática. Aliás, é aquela que é utilizada nas reuniões plenárias na sala das sessões. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. O desconto de 10 segundos pareceu-me razoável e a mesa deu mais 50 segundos ao Sr. Deputado, o que me pareceu mais do que razoável. Acresce que a parte regimental ainda faz parte dos nossos trabalhos, incluindo nas comissões, e todos os grupos parlamentares o sabem porque o exercem abundantemente e desde que não perturba os trabalhos da nossa comissão,
quem é a Presidente ou a mesa para inibir a expressão individual de cada um dos senhores ou das senhoras deputadas nesta casa, numa casa de liberdade, desde que com modos e na civilidade e com urbanidade que a Casa da Democracia nos merece a todos. E, portanto, se alguma injustiça houve, não foi certamente da mesa com o senhor deputado e muito menos, senhor deputado, atribuir alguma responsabilidade aos serviços, porque qualquer responsabilidade que haja na condução destes trabalhos é minha e só minha. Muito obrigado. E agora tem a palavra, os nossos convidados dispõem de 14 minutos, que é o tempo gasto pelos senhores deputados nas suas intervenções. Faz favor. Peço desculpa, senhor deputado Amilcar Almeida, peço-lhe desculpa outra vez. Para que efeito? Interpelação à mesa também? Ai, peço desculpa, Sr. Deputado Amilcar Almeida, peço-lhe imensa desculpa, dispõe de 2 minutos, estava inscrito, sim senhora. Muito obrigada. É de conhecimento público que hoje existe um enorme excedente de estoques de vinho, não só no nosso país, como também em França, em Espanha, nomeadamente. Todos nós sabemos que há medidas que foram adotadas nesses países pelo vindima em verde e mesmo também hoje paga-se para arrancar vinho. Felizmente hoje não sucede ainda no nosso país, mas também não podemos descurar que o preço médio de venda do vinho do Porto hoje tem crescido, o preço das uvas nesse mesmo vinho do Porto não tem crescido e as vendas de DOC de Ouro têm efetivamente aumentado, mas infelizmente o preço das uvas para DOC de Ouro tem-se mantido, o que naturalmente não cobre os verdadeiros custos de produção. E é de lamentar que o preço de venda são os mesmos praticados há 20 anos, quando com os custos de produção, diria mesmo que triplicaram. Essa é, de facto, a realidade de quem vive no Douro, nomeadamente, e sabe que, efetivamente, não se consegue acompanhar em sede de vendas. Mas hoje nem tudo está perdido, naturalmente sabemos das dificuldades, sabemos que há muitos pequenos agricultores ou vitivicultores que colocam mesmo a questão de não vindimar, mas parece-me que esta medida que foi adotada, parece-me não, tenho a certeza que esta medida que foi adotada ainda no passado mês de maio e que vem proibir a entrada de uvas, mosto e vinho a granel na região do Mercado do Douro, é uma medida positiva, pelo menos foi aplaudida, diria, por muitas associações, nomeadamente aquelas ligadas à produção, e de facto parece-me a mim também que é importante para ajudar a reduzir já nesta vindima algum excedente. É a resolução de todos os problemas, não, haja fiscalização para que efetivamente que esteja à altura para podermos contornar essa situação e conforme disse bem, de facto é uma região que está em causa, a importância que significa, não só em sede da própria vinha, mas também o turismo, a gastronomia, todos nós sabemos... Bem, tem que terminar, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Obrigada, Sr. Deputado. Peço-lhe imensa desculpa porque, de facto, estava inscrito e por lapso não referi o seu nome, embora tenha dado a inscrição do Sr. Deputado na contabilização dos 7 Sr. Deputados que interviram e agora sim dispõe de 14 minutos para as respostas. Faz favor. Muito obrigado. E então, começar por responder a algumas questões que foram aqui postas pelos senhores e pelas senhoras deputadas, no que diz respeito aos atrasos nos pagamentos dos projetos. Existem vários programas, alguns funcionam bem, outros funcionam muito mal. No que diz respeito ao IFAP, medidas relativas à parte florestal, a medida 8 do PDR 2020, houve sempre sistemáticos atrasos, tanto no pagamento como na própria análise aos projetos. Dentro do mesmo IFAP, por exemplo, a medidas do PDR 2020, a medida 3, mais relacionada com a agricultura e com os regadios, os pagamentos foram quase imediatos. Não se percebe esta distinção entre a parte agrícola e a parte florestal em termos de pagamentos. Depois temos agora este novo fundo ambiental, onde temos lá vários projetos, análises rapidíssimas, técnicos muito prestáveis na resolução de problemas, mas os problemas não ficam resolvidos. Temos pedidos de pagamentos feitos há quase um ano e a resposta, e apesar de inúmeras reuniões online até com os técnicos para perceberem quais os problemas, é-nos sempre reportado que são problemas informáticos, é sempre reportado problemas informáticos à plataforma, eles passam para os técnicos deles e os problemas continuam por estar resolvidos. E como devem entender,
empresas, por exemplo, pequenas no norte do país, com meia dúzia de funcionários, às vezes estarem à espera de 50, 60 mil euros um ano, significa fecharem as portas. Isso é muito complicado para o meio rural. Depois temos um programa de sucesso, que foi um sucesso enorme, que foi o REACT do Compete 2020, projeto que foi feito, deram-nos um mês para fazer as candidaturas, passado 2, 3 meses estavam analisadas e menos do ano estavam executadas física e financeiramente. Porquê? Porque foram rápidos a pagar e nós fomos rápidos a executar. Nós, se nos derem os meios e fizermos pagamentos a tempo, nós temos a capacidade para executar o trabalho. E como vocês podem ver, o REACT, vocês veem hectares e hectares de trabalho feito em Portugal e olham para os números do PDR 2020, o dinheiro está por gastar e as intervenções estão por fazer. Por isso acho que o exemplo é o próprio REACT. E depois volto a tocar no tema da questão dos agrupamentos de baldios. Projeto enorme de sucesso, números estão aí à mostra, os números da Baladi estão à mostra, qualquer pessoa pode consultar nos nossos sites, quantidade de PGFs, limites que fizemos. O orçamento no Fundamental está aprovado para 2023 e para 2024 e os programas e o projeto não pode continuar e não entendemos porquê. Está tudo aprovado, está tudo orçamentado, o contrato está assinado para continuar e não podemos começar. E não se entende. E temos dezenas de técnicos e administrativos que correm o risco de perder os seus postos de trabalho porque não há financiamento para estas pessoas. Muito obrigado. Eu continuava com esta questão das florestas e falava um bocadinho do PEPAC e depois tentaria dar ao resto, porque o que nós temos a nível do PEPAC, aquilo que é o apoio ao investimento e o apoio à floresta é muito idêntico àquilo que estava no PDR 2020. Ou seja, todos os problemas que nos levaram, que já no PRODER, no antigo quadro comunitário, é que se chegasse ao fim e grande parte da verba que estava destinada às florestas não tivesse sido executada e tivesse sido transferida, não se perdeu, foi transferida, mas não foi executada nas florestas. Está a acontecer a mesma coisa no PDR 2020 e se nada for feito vai acontecer exatamente a mesma coisa no PEPAC, que é, à entrada, nós temos um dinheiro, uma verba até bastante considerável para as florestas, que depois, por tudo isto que acabou de ser dito aqui, acaba por não se conseguir executar. Há boas experiências noutros fundos, há que trazer essas boas experiências também para a nível daquilo que é o PEPAC. Mas tentando aqui agora, juntando as duas rondas e tentando fazer algumas respostas concretas às perguntas dos senhores deputados e das senhoras deputadas. A questão ambiental, a sustentabilidade ambiental, que tanto se tem falado, a relação com a agricultura. A primeira questão, muito clara. Se há setor, se há atividade económica que sofre com as questões das alterações climáticas, é a agricultura. Se há interessados na preservação do meio ambiente e fazer essa transição climática, transição em termos de trabalhos para essa defesa, são os agricultores. Não há dúvida nenhuma disso. Aquilo que não pode acontecer, que é o que está a acontecer, é ser os agricultores a pagar a fatura dessa transição ambiental. E porquê é que isto está a acontecer? O que nós tínhamos até agora era um conjunto de medidas que servia para que, de alguma forma, compensar os agricultores que estavam no mercado aberto, e respondendo muito claramente ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, nós podemos acabar com os subsídios à agricultura. Esteja preparado para triplicar ou quadriplicar o valor dos alimentos aos consumidores. É só disso que estamos a falar. Os grandes beneficiários destas ajudas não são os agricultores, quando estamos a falar das ajudas diretas. Mas aquilo que se passou é que, vamos imaginar, por cada 100 euros que o agricultor recebia das ajudas diretas, agora com esta alteração que veio, o que lhes foi dito foi, para continuar a receber 30, continua a receber normalmente como recebia até agora, com as regras antigas. Os outros 70 estão ligados a questões ambientais. Isto é pôr os agricultores a pagar a fatura da transição ambiental. Situação que não se passa noutras atividades económicas. O problema está aqui. Ou nós encaramos isto de facto com diferente, e vamos ter agora a discussão do quadro financeiro plurianual. É claro que não vai ser aqui discutido, isto é a nível da União Europeia, mas os Parlamentos Nacionais e os Governos Nacionais também têm a sua palavra a dar. Isto, a decisão não é só no Parlamento Europeu. Ou olhamos de frente para isto, ou então isto vai continuar a ser um problema bastante complicado.
Há depois outros modelos que a CNA defende que devem ser apoiados. Por exemplo, a questão do modelo de produção agroecológico, que tem em conta não só as questões ambientais, mas também as questões sociais. É todo um conjunto de regras e de formas de trabalhar que não são simplesmente reconhecidos e que têm todo o espaço para virem a ser, assim haja vontade para isso. Depois há uma outra questão. Falamos sempre em sustentabilidade ambiental apenas na produção primária e nunca falamos na sustentabilidade ambiental na questão da questão da comercialização. Ou seja, não há problema nenhum que um determinado produto atravesse meio mundo para cá chegar, desde que ele tenha um determinado selo que seja de uma prática mais amiga do ambiente, isso já é válido. Quer dizer, qual é a sustentabilidade ambiental desta forma de comercializar produtos? Daí a questão já aqui referida dos circuitos curtos de comercialização. Não digo que isso seja a salvação para todos os agricultores, mas pode ter uma importância muito grande, nomeadamente a nível das cantinas públicas. Quer dizer, vamos deixar de ter isto como uma promessa e, de facto, concretizar. Desculpem só aqui, ainda não querem dar. Depois, em termos das direções regionais de agricultura e do que se passou e da capacidade de resposta, acima de tudo, é a capacidade de resposta por parte do Estado aos agricultores e da proximidade ou não dos agricultores. E, mais uma vez, aqui, daqueles que mais precisam. Quer dizer, uma grande multinacional não precisa de qualquer apoio técnico da Direção Regional de Agricultura. Tem capacidade suficiente para ter esse apoio técnico. E o reforço do próprio Ministério da Agricultura não é só trazer as florestas para junto da agricultura, que já é um passo, mas depois há que, de facto, transformar isso em capacidade. E quando nós falamos em transformar isso em capacidade, é, por exemplo, que essa Secretaria de Estado das Florestas tem uma palavra a dizer no Fundo Ambiental e na gestão do próprio ICNF. Aquilo que nas direções regionais diz respeito, aquilo que nós assistimos foi, de facto, a uma extinção das direções regionais, não foi uma reintegração. O que nós vemos hoje é que nós concordamos, sinceramente, que tem que haver aqui uma interligação entre aquilo, quando falamos em desenvolvimento regional, entre as várias atividades económicas e entre a agricultura. Mas aquilo que nós assistimos foi uma necessidade de dar corpo e expressão territorial a um Ministério que não a tinha e que foi buscar à agricultura essa expressão. Porque muito daquilo, eu tenho formas de comprovar isso, basta ver muitos funcionários que estavam nas direções regionais de agricultura com funções ligadas à agricultura que agora não estão. E isso causa problemas na análise dos projetos, causa problemas a todos os níveis, na resposta, ou seja, uma medida que na prática serviria para termos o Estado mais perto dos agricultores, antes pelo contrário. Em vez de ser uma medida descentralizadora, acaba por ser centralizadora, ou então, pior ainda, porque para fazer este trabalho vamos ter que recorrer à consultoria, à prestação de serviços externos, muitas vezes com pessoas que sem qualquer tipo de conhecimento para prestar um bom serviço. Daí que reforço do Ministério da Agricultura também é voltar a ter direções de proximidade junto dos agricultores e não vemos isso com as atuais CCDRs, daí a necessidade de voltarmos a ter direções regionais de agricultura. Depois, na questão do PEPAC e da reprogramação da política agrícola comum, que supostamente vai ser aqui em junho. De facto, nós temos há aqui opções que têm que ser tomadas. Nós precisamos muito, já tivemos reuniões com o Sr. Ministro da Agricultura, tivemos também com o Sr. Secretário de Estado das Florestas, estamos à espera que apresentámos as nossas propostas, estamos à espera que as coisas se vão concretizando, mas há aqui opções que têm que tomar muito claras. Vamos continuar, por exemplo, uma aposta
de transferir verbas do segundo pilar para o primeiro, com aquilo que se passa a nível, por exemplo, das medidas agroambientais, em que já teve que haver um reforço e que agora, por exemplo, os agricultores, mesmo jovens agricultores, não se podem candidatar, as candidaturas estão fechadas. O que vamos continuar, quanto tempo, a injetar dinheiro de forma, de alguma forma indireta, mas não deixa de injetar dinheiro no primeiro pilar por via do Orçamento Nacional, quando nós compensamos as perdas ou os cortes na agricultura biológica ou na produção integrada. Isto é fundamental a gente perceber, para além daquilo que corrigir muitos erros que estão no próprio programa, nomeadamente naquilo que é o apoio aos pequenos e médios agricultores e à agricultura familiar. E aqui também, respondendo ao Sr. Deputado Oliveira Sousa, nós somos muito claros em termos daquilo que consideramos a agricultura familiar e não uma agricultura de família. A agricultura familiar tem muito mais a ver com aquilo que é a questão da mão de obra e, muitas vezes, ligada a uma agricultura de menor dimensão que não tem que o ser. Não tem, de facto, que o ser. Nós temos aquela que é de menor dimensão, temos que lhe dar condições para continuar no território e para crescer e não para desaparecer. Nós não defendemos uma agricultura miserável, antes pelo contrário. Nós queremos que estes agricultores não tenham uma vida miserável e que não utilizem ainda parte da reforma para continuar a trabalhar na agricultura, que é o que acontece muitas vezes. E para isso há todo um conjunto de medidas, mesmo até, por exemplo, até de inovação, de inclusão digital. Há um trabalho muito importante aqui das organizações, sem dúvida nenhuma, referiu isso. Na questão dos e-mails, ele até podia resolver, mas eles depois, a partir do momento que fizeram isso, também começaram a mandar os ofícios sem estarem identificados, por exemplo, e depois cai tudo no mesmo e-mail e as pessoas nem sabem de quem é que se estão a falar. Coisas deste tipo. Isto foi só apenas um exemplo dos problemas que é hoje em dia receber uma ajuda da política agrícola comum. Mas, a nível desta reprogramação do PEPAC, há decisões muito importantes que se têm que tomar no sentido de, financeiramente, controlar um programa e depois, no outro sentido, de aproximarmos da pequena e média agricultura e da agricultura familiar. Outra questão muito importante tem a ver com as áreas de conhecimento, que tardam também a ficar claro o que é que vai ser a transferência de conhecimento a nível do próximo PEPAC. É uma área muito importante para as próprias organizações de agricultores, que, muito sinceramente, se não for por aí que não há apoios, é a única hipótese que têm de obter algum financiamento. Se não for por aí que têm alguma possibilidade de aceder a projetos, também têm a sua vida bastante complicada. Por último, eu não posso deixar de voltar à questão dos baldios, dos baldios e dos territórios comunitários. E peço desculpa se deixei alguma pergunta por responder, eu tentei ir mais ou menos a todas. Que é, por último, o anterior governo introduziu uma discriminação completamente inaceitável à Confederação Nacional de Agricultura, quando traz para cima da mesa a entrada de duas confederações, a CAP e a Confagri, para os contratos de programa a nível dos agrupamentos de baldios e deixa a CNA de fora. Isto é completamente inaceitável. A CNA fez saber em tempo útil que também queria fazer parte, não fomos incluídos, não percebemos porquê. Não há qualquer tipo de razão para isso acontecer. Já expusemos isso ao Sr. Secretário de Estado das Florestas, esperamos que essa situação seja corrigida. E voltando à questão dos baldios e da legibilidade dos baldios, senhores deputados, isto tem que ser resolvido. É uma situação explosiva. São milhares de agricultores a norte do país que têm uma perda de rendimento muito, mas muito significativa. Há muitos agricultores a vender os animais porque não têm área. E isto pode-se traduzir a muito breve trecho a termos situações muito, mas muito complicadas nesta reunião e que pedia também a vossa intervenção nesse sentido. Já não posso ir ao Estatuto da Agricultura Familiar. A única coisa que tenho a dizer, Sr. Deputado do PCP, é que ele que se concretize. Porque a lei existe, só falta vontade política para o concretizar. Muito obrigado. Obrigada por todos os esclarecimentos que trouxeram, para além das vossas preocupações, e que os grupos parlamentares todos tiveram a oportunidade
e também que é importante, e com isto terminamos um ciclo de audiências com as confederações. Já tínhamos ouvido a CAP também em audiência, que nos solicitou anteriormente, e agora a CNA, ambas complementam aquelas são as confederações nas diversas acessões e com os diversos tipos de agricultura, e, portanto, agradecendo-vos muito. Como sabem, a Comissão de Agricultura está sempre disponível para dialogar com todos e para ouvir todos, e muito obrigada. E nós, senhoras e senhores deputados, vamos despedir-nos dos nossos convidados e depois 5 minutos para retomarmos a nossa reunião.